A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha de Deus. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Carlos, presidida pelo pastor Eli Martins de Souza, nosso superintendente, nosso EBD, a irmã Elisama Barbosa, a irmã Jamila Magalhães e também nosso pastor Plínio Oliveira. Eu sou o pastor Rovilson, presido uma de nossas congregações aqui no campo de São Carlos. Ao meu lado está o pastor Glaucio Santiago, também nosso professor de teologia, professor de EBD, e hoje estará aqui falando sobre a nossa lição no nosso EBD em Foco. Glória a Deus. Satisfação, pastor, uma alegria poder participar desse trabalho e iniciarmos aí mais um trimestre de edificação, sermos edificados pela palavra de Deus e concluindo também o ano 2025, né? Bênção do céu. Maravilha, pastor Glaucio. Nossa lição, meus irmãos, desse quarto trimestre tem como título Corpo, Alma e Espírito. Estamos dando início a esse trimestre. A nossa primeira lição desse trimestre tem como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Nosso texto áureo diz assim, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, e também Gênesis, capítulo 2, versículo 7, 18, 21 ao 23. Pastor Glaucio estará fazendo esta leitura. Maravilha, pastor. Como o senhor já deu as referências aí, onde toda essa, não só a lição de número 1, mas todo o trimestre está embasado nesta leitura bíblica em classe. É bênção do céu. Em Gênesis, então, capítulo 1, como o senhor já anunciou, versículo 26 ao 28, depois do capítulo 2, versículo 7, 18, 21 e 23, a palavra na leitura bíblica em classe. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma digitora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Leitura bíblica em classe, pastor. Maravilha, meus irmãos. Acabamos de fazer essa leitura. Pastor Glaucio, agora temos aí nossos objetivos da nossa lição. Pastor Glaucio aí para nos fazer essa parâmetro. Maravilha, pastor. Os 3 objetivos, então, sempre importantes para nós estarmos tendo um termômetro do alvo a ser alcançado na lição, tanto para o desenvolvimento do professor, né, pastor? Sim. Como também para a percepção dos alunos. Então, os 3 objetivos é uma parte importante e cada objetivo ele está relacionado aos tópicos da lição. 3 objetivos, 3 tópicos, mas que nos traz um norte do desenvolvimento e do alcance do alvo a alcançar na lição.
que o primeiro é levar os alunos a entender que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Segundo objetivo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Os 3 objetivos, pastor. Maravilha de Deus. Nossa palavra-chave da nossa lição de hoje é tricotomia. Nossa lição está embasada nos nossos 3 tópicos, que tem o primeiro tópico, a tricotomia humana, primeiro subtópico, doutrina e teologia, segundo subtópico, a tríplice natureza, terceiro subtópico, físico e espiritual. O nosso segundo tópico da lição, a distinção entre alma e espírito. O primeiro subtópico desse segundo tópico, a alma, e o segundo subtópico, o espírito. No nosso terceiro tópico dessa lição, a interação das 3 dimensões. E o primeiro tópico desse terceiro, corpo, afetos e somatização. E o segundo subtópico, equilíbrio e saúde. Maravilha, pastor. Bem, como o senhor já anunciou aí os tópicos, bastante importante. E esse trimestre, ele traz um tema muito interessante sobre a formação do homem. A gente está estudando esse trimestre sobre um aspecto da teologia, que tem por título a antropologia, né? Que é uma das áreas da teologia sistemática que mostra a criação do homem, a sua formação, o seu relacionamento com Deus e como veio a sua trajetória na história da humanidade. Esta é uma área que é muito importante para nós entendermos de onde viemos. Esse estudo ele dá a resposta para aquelas perguntas milenares, né? De onde viemos, quem somos e para onde iremos. Então, esta área da teologia, da teologia sistemática, a antropologia, ela nos ajuda a entender a nossa formação, a formação do homem. E ela também, pastor, ela é de muita importância porque ela mostra que não estamos aqui por acaso, mas que Deus nos criou para um propósito. E quando fala antropologia, é bastante importante destacar, pastor, que esse estudo da antropologia é antropologia bíblica ou antropologia teológica. Ela é uma área da teologia em que envolve a maioria dos segmentos teológicos cristãos. Por exemplo, ela está diretamente relacionada com a criação, com a queda, com a redenção e com a glorificação ou com a consumação. A antropologia envolve toda essa trajetória da teologia. Inclusive fala sobre a hamartiologia, que é a teologia do pecado, a doutrina do pecado. Aí fala também sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A antropologia bíblica ela também fala sobre a doutrina cristológica e também sobre a doutrina da escatologia, e mais em especial a escatologia individual, como aquele texto que Paulo disse, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, no sentido individual e também coletivo, a antropologia bíblica ela nos ajuda a entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. E nós falamos antropologia bíblica, pastor, porque existe também a antropologia secular, mas ela é muitas vezes influenciada por viés ideológico, por conceitos ateístas que nos separam dos propósitos de Deus. Mas, nesse estudo desse trimestre, pelo pastor Silas Queiroz, nós vamos estar aprendendo a antropologia bíblica. Antropos,
significa homem, e logia significa estudo ou tratado. Então é estudo do homem. E como eu já disse aqui, pastor, esse estudo da antropologia, ela envolve os 4 principais pilares da doutrina cristã, que é exatamente essa: a criação, a queda, a redenção e a glorificação, né? Ou então a consumação. Então é um estudo bastante amplo, e essa lição de número 1, ela é mais uma introdução para o trimestre. Ela, como o senhor anunciou muito bem, ela está apresentando os 3 aspectos da constituição do homem, na sua constituição tripartida: corpo, alma e espírito. E a lição, pastor, desse trimestre, ela está dividida nesses 3 aspectos, né? Então, todas as 13 lições desse trimestre, ela está dividida nesses 3 aspectos da constituição do homem, do corpo, da alma e do espírito. São 13 lições e que está dividido em 4 blocos, pastor. Nós vemos no sumário da lição, inclusive como o senhor havia pedido para nós fazermos um ping-pong aqui, né? No sumário da lição, ela está dividida em 4 blocos. O primeiro bloco é a lição de número 1, que ela faz uma introdução ao trimestre. Aí, da lição número 2 à lição número 4, fala-se sobre o corpo. E da lição número 5 a número 9, fala-se sobre a alma e as suas funções, os seus atributos. E da lição número 10 a número 13, fala-se sobre o espírito. Portanto, os 3 elementos que compõem a integralidade do homem. Tá? Então, é importante nós sabermos isso, porque é um trimestre bastante intenso. Vamos ter lições aí muito importantes que vai nos ajudar a entendermos o funcionamento e também o cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito, né? Então, ela é uma lição prática, embora termos bastante doutrinários e teológico, pastor, mas ela é um trimestre prático, nos ajuda a entendermos a antropologia bíblica no conceito prático para o nosso cotidiano, para nós cuidarmos do corpo, para nós cuidarmos da alma, para nós cuidarmos do espírito, né? Há aqueles, hoje em dia mesmo, que investem bastante no cuidado do corpo, né? Sim. É bom, é saudável, mas quando se esquece do cuidado da mente, do cuidado da nossa vida espiritual, também o corpo padece, né? Como nós vamos ver um pouco mais à frente. Maravilha. Então, vamos estar adentrando aqui a nossa primeiro tópico, né, da nossa lição, a tricotomia humana. Maravilha, pastor. Primeiro tópico bastante importante, porque ela mostra essa constituição do homem, como o homem foi formado. E o pastor Silas Queiroz, ele faz parágrafos muito edificantes nessa lição toda. É o tipo de lição que gostaríamos de ter tempo para passar ela parágrafo por parágrafo, né? Mas tem uns pontos chaves aqui, como o senhor já trouxe mesmo, a palavra-chave dessa lição, tricotomia, mas o primeiro subtópico do tópico 1 é doutrina e teologia. O pastor Silas Queiroz, ele diz assim, ó: a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. Isso é um ponto bastante importante para a compreensão de todo o trimestre, pastor. Saber que esse conceito tripartido da constituição do homem é bíblico. Está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, ela é uma realidade bíblica. Sim. Não é apenas um entendimento por algum grupo, porque tem outros segmentos também, pastor, que entende diferente. Há um entendimento não bíblico, que é o monismo, que entende que o homem é composto de um só elemento, do seu corpo, e que a sua parte espiritual ela existe enquanto seu corpo existe. E se o seu corpo, quando há o falecimento, a parte espiritual também falece junto. É o monismo, que o homem ele é um ser só. De que, havendo o seu falecimento, ele deixa de existir. Ou seja, ele está reduzindo o homem à existência animal, né? Como nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas existe também o dicotomismo, que
que é uma linha que segue dizendo que o ser humano é composto apenas por duas partes. Pela parte material, o corpo pela parte material, alma ou espírito ou alma. Eles usam esses termos intercambiáveis, alma e espírito. Como intercambiável? Quando aqueles versículos na Bíblia, que de fato há alguns versículos na Bíblia que, quando se refere à alma, está também se referindo ao espírito. O apóstolo Paulo ele usou esse termo, né, falando sobre o nosso homem interior, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, quando ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Está se referindo ao nosso homem interior. E outras referências também, em que usa o termo espírito para indicar a alma, e usa o termo também alma para indicar o espírito. É um termo intercambiável, que eles se correlacionam. Mas a Bíblia ela mostra no sentido doutrinário, pastor, que a tricotomia é uma realidade. Porque ela mostra as suas diferentes funções da alma e do espírito, tá? Então, por isso, quando o pastor Silas Queiroz ele faz esta abordagem, logo no primeiro subtópico, ó, a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, que é o período da criação, né? O pecado original, que é onde nós falamos a doutrina da hamartiologia, que mostra a doutrina do pecado, e suas consequências. Sim. Ou seja, a antropologia ela mostra isso. Como o homem era antes do pecado, como o homem passou a viver e suas consequências após o pecado, e o plano redentor e a eternidade. Então, esses 4 pilares, pastor, da doutrina cristã vai permear todo o trimestre: a criação, a queda, a redenção e a glorificação, que é o plano eterno, tá? É um assunto bastante importante que nos ajuda a entendermos o nosso propósito de vida, pastor. Tópico de número 1. Maravilha. Meus irmãos, então agora adentramos aí para o nosso tópico de número 2. Tem como título a distinção entre alma e espírito. Maravilha, pastor. É importante nós sabermos a diferença disso, porque muitos confundem, né? E essa diferença, a Bíblia ela mostra isso na prática, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? Mas como o pastor Silas Queiroz ele também fez um parágrafo também nesse subtópico, que é importante nós destacarmos aqui, ó. A alma do hebraico é nefesh e do grego é psique, ou como alguns dizem, psique. Alma ela é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Por que que é? Ela possui vários significados. E a Bíblia, ela usa muito esse termo, pastor, para falar sobre diversas coisas. E também sobre a condição também do homem. Ela se refere também, muitas vezes, à alma. Só no Antigo Testamento, ela aparece 755 vezes. Quer dizer, olha o tanto que se usa. Importante. Importante, exato, pastor, muito bom. O quanto que ela é importante. Por exemplo, quando vai falar sobre a família de Jacó. E Jacó, a sua família estava constituída em tantas almas. Né? Está se referindo a pessoas ali. Então, muitas vezes, na Bíblia, o termo alma se refere a pessoas. E também, muitas vezes, o termo alma se refere ao ser espiritual da pessoa. Então, é importante nós sabermos essa distinção, porque muitas vezes o termo alma, para nós entendermos, termos a correta interpretação, é preciso nós enxergarmos todo o contexto em que esse termo está inserido. Com isso, nós conseguimos ter a correta interpretação do texto. Lembrando que esse trimestre, embora ele é doutrinário teológico, mas ele também tem uma vertente, pastor, ele tem também uma força apologética. Certo. Por que apologética? Em defesa da fé cristã. Sim. Né? Então, ele traz esse ponto apologético. Por isso, a importância dessa distinção de alma e espírito. Como diz o parágrafo abaixo, dizendo assim, ó,
A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo. Tá? Procedente do sopro de Deus, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. E Jesus, ele destacou isso, né? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus ele falou sobre isso, dizendo, olha, não temeis aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma também no inferno. Então se refere que a alma, ela sobrevive à condenação eterna. Então é uma composição do homem que ela é também imortal, tá? E o conceito dela ser distinta da alma animal é por ela ter sido soprada por Deus, né? Como diz o parágrafo do pastor aqui, Silas Queiroz, a distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedendo do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância, como nós dizemos, já falamos aqui, espiritual, incorpórea, invisível e imortal. E ela é dotada, a alma do homem é dotada de razão, sentimentos e vontades, tá? E atributos dados por Deus ao homem para exercício de sua função ou de sua missão. Porque nós temos um propósito, nós temos uma missão a cumprir. Enquanto a alma do animal, ela existe enquanto o seu corpo existe, a alma do homem não. O corpo desce à sepultura, mas a alma do homem ainda permanece viva, seguindo a consequência de como ele viveu aqui, com Cristo ou sem Cristo. Pastor, se o senhor me permite, nós fazermos uma leitura sobre a importância de nós entendermos esse segmento após a morte. Vamos ver João capítulo 5, versículo 28 ou 29? Porque Hebreus 9, 27 diz, Evangelho de João capítulo 5, versículo 28 e 29. Na carta aos Hebreus 9, 27 diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. De acordo com como o homem viveu e expressou a sua fé na terra, ele vai viver também na eternidade. Tá? E João, capítulo 5, versículo 28 e 29, ele mostra que haverá uma ressurreição do nosso corpo, mesmo nós descendo da sepultura, morrendo, mas haverá uma ressurreição para todos. Tá? A diferença é que uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação eterna. O senhor pode ler, por favor? João capítulo 5, versículo 28, nos diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, aí mostra que haverá uma ressurreição, a alma será novamente fundida novamente no corpo, mas porém para viver a eternidade. Ou na vida eterna com o Senhor, ou na condenação eterna sem o Senhor. Sim. Tá? Então, essa é a importância dessa distinção aí. Tá? E o segundo subtópico, o espírito, do grego é pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Como ele diz aqui, é por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. E o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo exterior, tá? Então, pastor, a distinção da alma e do espírito. O nosso trimestre, ele está embasado, o título é Corpo, Alma e Espírito. Essa formação, pastor, essa sequência do nosso título, ela é de acordo a Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Certo. Tá? Porque Deus primeiro fez o corpo, fez o barro, formou o homem do barro do pó da terra, e depois soprou sobre ele o fôlego de vida, soprou o espírito. Aí o texto lá diz, e então foi feito a alma vivente.
tá? Então, como o senhor já leu também no texto áureo, né? Como o senhor já leu aqui também no texto áureo, quero repetir, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A sequência aqui de Tessalonicenses, dita por Paulo, é o quê? É o processo de santificação na qual nós estamos até encontrarmos com o Senhor. Sim. Por isso que o título também do trimestre é a restauração integral do ser humano até chegar a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Porque esta composição, amados, nos mostra que no nosso espírito é onde temos comunhão com Deus. Sim. Tá? Então nós vimos o nosso corpo, nós vimos a nossa alma e agora o nosso espírito. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Scofield, que ele diz assim, ó, com o nosso corpo nós conhecemos o mundo, interagimos com o mundo físico. Com a nossa alma, conheço a mim mesmo. E com o meu espírito, eu conheço a Deus. Por quê? Porque este parágrafo que o pastor Ezequias Silas Queiroz, né, tocou o nome do pastor Ezequias Soares na cabeça aí. Foi um trimestre muito intenso, né, esse ano, então foi benção. Mas aqui com o pastor Silas Queiroz, ele manteve o nível que o pastor Ezequias Soares veio vindo. Tá? Por isso ele diz que é por meio do nosso espírito que mantemos nossa comunhão com o Criador. Daí a importância de nós sabermos distinguir isso. E Paulo, ele falou, como eu disse, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele fala, ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, se desfalece, enfraquece, se abate, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui Paulo se refere ao nosso homem interior, tanto a nossa alma quanto o nosso espírito, mas para mostrar que o nosso interior, na comunhão com Deus, ele supera todas as dificuldades. Muito bom. Maravilha, pastor. Maravilha, meus irmãos. Agora estamos adentrando a parte final da nossa lição, o nosso terceiro tópico, que tem como título a interação das três dimensões. Maravilha, pastor. Essa interação é bastante importante, como nós conversamos aqui. Esse trimestre ele é bastante prático, né? Embora a temática da matéria desse trimestre é teológica e doutrinária, que tem a sua força também apologética, né? Mas ela também é muito prática. Por quê? A antropologia bíblica, ela é isso, ela nos ensina a entendermos o propósito de Deus para a nossa vida e como vivermos nesse propósito. Não é apenas nós termos um conhecimento intelectual, mas é nós termos um entendimento prático para o nosso cotidiano. E esse tópico de número 3, ele fala bastante sobre isso. Ele fala sobre o corpo e afetos e somatização. Esse termo somatização, pastor, ele traz a importância de tudo estar bem saudável no seu relacionamento. Embora nós somos um só ser, composto por corpo, alma e espírito, porém esses três têm que se relacionar muito bem. Quando o corpo não está bem, a alma e o espírito também sofrem. Sim. E quando o espírito e a alma não estão bem, o corpo sofre. E isso, desde o século XX, ele foi cunhado como um termo chamado de doenças psicossomáticas. E a Bíblia ela já falava sobre isso, pastor. E o pastor Ezequias Soares, ele trouxe aqui, ó, dizendo assim, ó. Nosso pastor Silas Queiroz. Silas Queiroz, obrigado, pastor. Muito bom, muito bom. Maravilha. E o pastor Silas Queiroz, ele trouxe esse parágrafo falando sobre as doenças psicossomáticas. Por quê? Se nós não cuidarmos da alma e do espírito, o corpo vai sofrer. Aquelas doenças em que o corpo sofre os sintomas, mas não consegue descobrir a causa. O corpo tem todo o diagnóstico da doença, mas não consegue achar a causa daquilo. Por quê? A sua origem é na alma, é no espírito, tá? Só uma observação. Sim, pastor. Senhor Glaucio. Muitas pessoas, às vezes, fora, né, não cristãos, né, às vezes não entendem, né, às vezes essa dor que sente, que às vezes a medicina pode não descobrir, mas é uma dor interna na alma, né? Sim. Que só Cristo pode resolver.
Muito bem, pastor. Foi muito boa essa fala do senhor. Inclusive, nós temos aqui em nossa mesa, mas vai aparecer aqui na sua tela, nós temos a Declaração de Fé, que é um livro indispensável para o professor poder preparar uma aula com qualidade e bem contextualizada. Sim. Por quê? Para ele saber o que a nossa igreja ela pensa e onde está apoiada a sua doutrina. Então temos aqui a Declaração de Fé e temos também o livro de apoio do pastor Silas Queiroz. Por quê? Ele traz um material mais aprofundado sobre o tema de cada lição. O senhor disse muito bem sobre as pessoas que têm depressão, sim, né? E muitas outras, né? Às vezes não entendem o que está acontecendo e quando vai ver é algo que está faltando, que é o preenchimento que Jesus nos coloca. Olha, o senhor já trouxe o sentido evangelístico também, né? É isso mesmo. Porque a nossa alma ela tem um vazio que só Jesus pode preencher. O nosso espírito sente a sede que só Jesus, como fonte da água à vida, pode saciar. E o nosso corpo, não sendo suprida essa necessidade do amor de Deus, da presença do Espírito Santo em nossa vida, porque o nosso corpo ele é tão importante que ele é chamado de o templo do Espírito Santo. Templo é habitação, não esporádica, mas habitação permanente do Espírito Santo. E como o Senhor disse sobre as doenças da alma, na página aqui 27, pastor, do livro do pastor Silas Queiroz, diz assim, ó, assim como o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem em decorrência de problemas físicos, que podem ser naturais, ou seja, não diretamente provocados, ou decorrentes de ação ou negligência pessoal. Então, tanto a alma quanto o espírito sofrem por uma má negligência do corpo. Sim. Mas também o corpo ele sofre pela má negligência da alma, como o senhor disse, por ter a sede de Deus e não ir até a Deus. Né? Esse último parágrafo aqui do livro diz assim, ó, é preciso observar quando os problemas emocionais decorrem de causas espirituais, por exemplo, como pecados, sejam eles praticados com o corpo, a alma ou com o espírito. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para nós termos santificados nosso espírito, alma e corpo. Porque há pecados que ele é cometido na esfera física, pecados que é cometido na esfera da alma, né, na mente, e há pecados que é cometido na esfera espiritual, que todo esse daí afeta diretamente o equilíbrio da existência do homem, pastor. Maravilha. E aqui, pastor, na sinopse do tópico, diz assim, ó, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Então, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, é para que nós possamos ter uma vida saudável em todas as suas esferas, porque Deus assim nos fez, para vivermos uma vida de bênção debaixo da graça dele. Maravilha. A nossa conclusão da nossa lição, desse nosso primeiro lição desse trimestre, diz assim, a correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Depois, pois, a alegria do Senhor é a nossa força. Maravilha. Analisamos aqui a nossa introdução, né? Introdutória, uma lição introdutória, né? Para esse trimestre que está por vir. E aqui nós fazemos um convite a todas as pessoas que nos escutam, né? Estão aí assistindo essa pré-aula, né? Para participar da nossa IBD, tanto aqui na nossa Templo 7, como nas nossas
congregações. Amém? Já quero aqui já fazer meus agradecimentos, pastor Glaucio, Sim, pastor. pelo convite ao qual estou aqui, e agradecer a cada um, também o nosso pastor presidente, Sim. pastor Eli Martins de Souza, cada um dos Deus. nossos superintendentes da IBD, por ter esse privilégio de estar participando com vocês. Maravilha, pastor. Uma satisfação, a recíproca é verdadeira e seguimos caminhando nesse propósito. Sermos edificados pela palavra. Você, professor, se debruce sobre esse tema, que é um tema bastante profundo, bastante complexo, porém não é difícil, porque nós temos muitos materiais aí que nos ajudam a preparar uma aula com qualidade, que vai proporcionar edificação, alegria e refrigério para muitas almas que estão sedentas de Cristo, pastor. Maravilha. É isso aí. Meus irmãos, fique com Deus. Essa é a nossa aula introdutória. A paz do Senhor a todos. Amém. Quanto tempo deu? Não marcamos, né?